Por outro lado, tem alguns aspectos positivos, que é a questão sobre a presença do Haddad, Lula, PT, como é que está isso? E principalmente aí, jogando para frente também, que sempre a gente está pensando na próxima eleição, essa questão toda da disputa de presidente Bolsonaro, vai ser candidato ou vai ficar inelegível, e tudo isso depende do sucesso da atual administração para ver se a esquerda terá chance daqui a 4 anos ou não, né? Arriscaram falar que o ministro ia ser o Haddad, todo mundo, meu Deus do céu. E hoje é o fio de esperança que a gente tem lá no governo. Difícil, eu sei. Essa é a reação. Mas a hora que ele começa a ter um diálogo um pouco melhor com o Roberto Campos, do Banco Central, a hora que a gente vê o bate-cabeça dentro do PT, com a Gleisi indo para uma direção, o Haddad querendo ir para outra. Opa, então parece que tem um racho, uma discussão ali interna entre o Haddad, o Rogério Seron, do Tesouro, que fez um bom trabalho aqui em São Paulo. Então tem uma turma lá que, opa, ali é o fio da meada para a gente puxar. O que a gente vai ver se vai dar certo é se eles vão ganhar a guerra ideológica dentro do PT e dentro do governo. Então esse é o lado bom, ou depende de como é que você olha, né? Ou o lado menos pior. É o tal do copo meio cheio e o copo meio vazio. Porque a gente, como empreendedor, e eu vou dizer que eu fui lá, servi o país 4 anos como deputado, mas sou empreendedor. Cara, tem que buscar mexer o caldo aqui e enfrentar, é morro acima. Nós vamos dar um jeito nesse país, não dá para... Tem muita oportunidade. Escutei esses dias também, comentei lá fora, o Mansueto falando, né, da evolução que teve no país com, pô, a gente aprovou o marco de saneamento, estão querendo destruir o marco de saneamento, mas a gente aprovou. A gente aprovou a reforma da Previdência, o que o Temer fez na época lá com a trabalhista, a gente conseguiu a independência do Banco Central. Hoje, se você olhar a relação, o tanto de reservas que a gente tem em dólar em relação à dívida, já está muito melhor que foi lá atrás. Então, espera lá, tem muita coisa que está melhor. O problema maior, e eu li esses dias um artigo do professor Polito, que escreve sempre, ele dá aula de oratória, super experiente nisso, ele falou, rapaz, o Lula tem que parar de falar de improviso, porque senão a mesma crítica que a gente fazia mesmo quem apoiava o presidente Bolsonaro ou não, as besteiras que o ex-presidente falava, o atual está fazendo igual ou pior. O que vai se meter na guerra da Ucrânia com a Rússia, bicho? O que vai se meter na Nicarágua lá, a carta que tem que escrever? É cada absurdo. E aí a gente começa a virar chacota internacional, gente. Não dá. Então, se Lula, para de falar de improviso, bota o pessoal de Itamaraty aí para conversar, para fazer as relações internacionais, porque daqui a pouco até os acordos com a União Europeia, né, o comércio internacional do Brasil é prejudicado. Mas vão botar a turma aí para fazer comércio internacional de gente grande, para de fazer esse tipo de piada ou improviso, está prejudicando o país. Só isso já vai dar uma melhoradinha no cenário. Agora, para concluir, a preocupação. Então, a gente não está tudo de ruim. Tem uma posição importante do Brasil, tem um monte de oportunidade que a gente não pode perder. Agora, tem o desafio que as decisões difíceis e impopulares têm que ser tomadas já. Foi o que o Ibsen comentou. E aí eu coloquei um posicionamento meu, não é a solução da lavoura aqui, mas o problema da reeleição no Brasil, eu particularmente sou contra, que cria alguns incentivos perversos para o cara tomar decisão já pensando na outra. Se demorar para botar na pauta as decisões difíceis, não vão ser tomadas nesse governo. Ou vai demorar demais, porque não vai ser no final. A reforma administrativa do presidente Bolsonaro, em 2019, estava pronta, pela equipe do Wagner Lenhart, o Paulo Ebel, né, debaixo ali do Salinho, as privatizações. Não saiu em 2019 e não saiu no governo inteiro, porque ele vai mexer com o funcionalismo público, no final perto da eleição? Não vai. A reforma tributária, se a gente não colocar rápido, começar a discutir esse ano e tiver celeridade, difícil de sair algo bom dali para frente. Então, o nosso papel como sociedade, como seres políticos aqui, é cobrar, é fazer o trabalho. Associações de classe,
empresariado, ativar todo o pessoal de Helgov lá em Brasília para, vamos passar essas reformas, vamos botar a reforma tributária para rodar. E aí o cuidado para não acontecer o que, na minha opinião, atrapalhou muito na legislatura passada, quando mudou de Rodrigo Maia para Arthur Lira. Quando estava com o Rodrigo, era um misto de PEC 45 com 110, transformar, né, o tal do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, né, um negócio que todo mundo falava para explicar fácil, que era 5 em 1, né, IPI, PIS, COFINS, CMS e ISS, tinha acordo entre os estados, maravilha, não ia diminuir o imposto, mas ia descomplicar. A hora que passou para o Lira, alguns acordos foram feitos para o Lira ganhar a eleição, ele fatiou a relatoria da reforma tributária, lembra disso? Sim. E aí a primeira reforma foi a do IR, que naufragou, mas foi de bico. O relator, inclusive, por incrível que pareça, às vezes eu pergunto, né? Tenho relacionamento com ele e tudo, mas é a verdade. Pô, reforma do IR, vai falar de tributo para dividendo, tributo para os setores. É um empreendedor, é quem entende do setor? Não. Era um deputado que já trabalhou para a Receita. Pô, é sacanagem, né? É botar a raposa para cuidar do galinheiro. Então, que esta reforma tributária não seja fatiada de maneira alguma. Né, eu vi que o Aguinaldo Ribeiro, que era para ser o relator da outra, já está envolvido. E a gente, como sociedade, em todas as associações de classe, sabe? Febraban, pessoal dos bancos, vamos pegar o pessoal dos automóveis e cobrar. Eu participar da Frente Digital, que envolve empresas de aplicativos, tem que ter celeridade, mas se deixar, passa um monte de jabuti, um monte de coisa debaixo do nosso nariz e a gente não está vendo.